Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto online da Paz Church Santana de Parnaíba. Nós vamos iniciar o nosso culto agora, mas primeiro eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero clamar nesse momento. O Senhor venha visitar cada lar com a tua presença, fortalece cada família, renova as forças nesses dias, Senhor. Declaramos um espírito de paciência, um espírito de perseverança, um espírito de resiliência. Pai, vem com cura, vem com poder. Nós resistimos contra todo espírito de medo, todo espírito de enfermidade. Declaramos que esse vírus venha retroceder, que a pandemia cesse em nome de Jesus. E nós consagramos esse culto para o seu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, te adoramos, te exaltamos. Aleluia, te exaltamos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo, digno. Aleluia.
joelho se dobrará. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Deus, que tu és Deus. Aleluia. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande filho. Pai,
onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei, eu não resistirei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Glória a Deus, chegou o momento da generosidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 9. Eu vou ler aqui o versículo 10. 2 Coríntios 9, 10 diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Queridos, o texto nos ensina que Deus nos dá pão e semente, pão para alimento e semente para semear. Queridos, nós não precisamos semear o pão, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de plantar a semente. Se nós olharmos os versículos anteriores, falam de nós entregarmos as nossas ofertas, a nossa semente com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mais do que isso, Ele empenha a sua palavra e promete ampla suficiência para que possamos dar glória
a Deus. Eu quero te convidar nesse momento a fazer a sua contribuição, a sua transferência bancária. Você pode passar através da nossa conta bancária o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, e creia que cada semente será multiplicada de acordo com a bênção e de acordo com o celeiro celestial amplo, suficiente, em nome de Jesus. Aparecendo aqui os dados da conta, você pode fazer a sua transferência, o seu depósito, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, e antes de entrar aqui na palavra de Deus, eu gostaria de dizer uma mensagem para você que é nosso convidado especial, talvez está assistindo esse culto pela primeira vez. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Quero te pedir, com muito carinho, entre em contato conosco. Nós queremos servir você, queremos apresentar a igreja para você. Eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora ao momento da palavra de Deus. Um ano atrás, nós estávamos no começo da pandemia no Brasil e eu preguei uma mensagem intitulada Fé para Tempos Difíceis. E um ano depois, as coisas não melhoraram muito no Brasil. Aliás, o noticiário, queridos, tem sido desanimador, seja a situação do sistema de saúde, seja o abre e fecha, seja o medo que tem rondado as famílias. As autoridades continuam com dificuldade. A vacinação começou, mas o cenário ainda não mudou. O número de pessoas infectadas tem crescido. Todos, que estão assistindo esse culto agora conhecem alguém que está com Covid. Infelizmente, talvez você conheça alguém que morreu de Covid. O cenário está colocado onde nós precisaremos renovar a nossa fé. E eu quero relembrar com você aquilo que nós ministramos aqui um ano atrás. Nós falamos sobre João 16:33, quando Jesus diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é certo que nós passamos por aflições, mas o próprio Jesus nos convida a ter bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Ânimo significa disposição, vontade de continuar, mesmo diante dos problemas, sabendo que o Senhor já venceu por nós. Por isso, não precisamos andar ansiosos, pelo contrário, devemos apresentar a nossa oração ao Senhor. Não só oração, mas súplica, mas ação de graça, como nós pregamos aqui um ano atrás. Sermos gratos a Deus em toda e qualquer situação, entendendo que Deus é maior. Já viu aquela frase? Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao problema o tamanho do seu Deus. Então, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra coisa, o momento atual tem nos ensinado sobre humildade. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Nós temos aprendido sobre consciência coletiva. Os cuidados necessários, queridos, protegem não só a nós, mas ao outro. No Japão, quando alguém pega uma gripe, uma simples gripe, ele já sai de casa de máscara. Isso está na cultura de considerar o próximo. Nós temos aprendido, queridos, sobre isso também no Brasil, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, a crise existe, não podemos negá-la, mas nós podemos passar por ela com sabedoria. É possível sair desse tempo mais forte como pessoas, como igreja, como sociedade. E eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje. E o tema da mensagem de hoje é as provações no propósito de Deus. O fato é que provações ou você já passou, ou está passando, ou ainda vai passar por elas. E o que são provações? De onde vêm as provações? Por que elas existem?
qual deve ser o nosso comportamento diante das provações e qual o resultado das provações. Tem uma música antiga, né, que dá algumas dicas, que fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para mais perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E aí ele fala no refrão: rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia, vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero ler um texto com você que vai nos trazer aqui alguns elementos, que está em Tiago 1, de 1 a 4. Diz assim, Tiago 1, de 1 a 4. Começa assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu quero orar com você sobre essa palavra. Pai, eu quero neste momento aqui apresentar o meu coração, o coração de cada irmão que tem assistido essa mensagem pela internet, que está em seus lares neste momento agora. Que o Senhor venha tocar em cada coração, trazendo esperança, Pai, trazendo perseverança, Pai. Que esta mensagem seja nesses dias consolo, traga nesses dias, Senhor, alívio, Pai, para cada situação que nós estamos vivendo. Ainda que o texto fala sobre provação, mas nós sabemos que existem tesouros nas provações, que nós possamos aprender, nós possamos crescer diante de um momento como esse, que essa palavra possa falar a cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a carta de Tiago é um achado, um texto muito completo, objetivo, profundo, que vai direto no rim, da pessoa. Tiago discorre sobre vários assuntos, sobre a vida cristã, e ele fala sobre as provações. Essa carta foi escrita a várias igrejas, comunidades que estavam passando por problemas, crentes que estavam sendo perseguidos, crentes que tiveram os seus bens saqueados. Realmente era um contexto complicado. Quem que era esse Tiago? Tiago, autor dessa carta, quem era esse homem? Existem alguns Tiagos na Bíblia, inclusive 2 deles eram discípulos de Jesus, mas havia um terceiro Tiago que era irmão de Jesus, e segundo os teólogos, foi quem escreveu esta carta. Interessante que no começo do ministério de Jesus, Tiago, ele era totalmente incrédulo. Em João 7,5 nos diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Porém, Tiago se converteu e acabou se tornando um líder importante em Jerusalém, com influência em outras comunidades. Um homem de coração humilde. Veja que ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como seu servo. Queridos, não importa o nosso nascimento, a nossa carteira, a nossa posição social, diante de Jesus, nós somos todos servos. E Tiago escreve esta carta endereçada às igrejas da diáspora. O que significa isso? Diáspora significa dispersão. Por causa da perseguição, os cristãos foram espalhados para outros lugares, e onde eles chegavam, eles começavam uma igreja. Então, naquele contexto, queridos, diáspora foi a movimentação da igreja para outras praças por causa da perseguição. E hoje, em certo sentido, nós estamos na diáspora, pelo menos temporariamente.
por causa da pandemia, o nosso local de culto precisou ser alterado. E eu creio que o Evangelho está sendo expandido em nome de Jesus. E aqueles irmãos estavam passando por problemas, ou seja, cristãos também passam por problemas. Não somos poupados dos problemas, nós somos poupados nos problemas. E voltando aqui ao texto, Tiago 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. O que são provações? Provações são adversidades, aflições que enfrentamos como parte inevitável da vida. É incrível a instrução de Tiago. Ele diz: alegrem-se quando vocês passaram por várias tribulações, por várias provações. Essa palavra é chocante para nós, porque muitas vezes nós recebemos um evangelho triunfalista, onde nós não possuímos o conceito completo de bênção. Geralmente nós entendemos por bênção aquilo que é agradável, que sacia o nosso desejo de possuir, por exemplo. Mas será que a dor, o sofrimento não podem também constituir uma bênção? Paulo, queridos, o apóstolo Paulo, ele possuía aquilo que ele chamava de espinho na carne. Causava dor, causava sofrimento para ele, mas era uma bênção de Deus na vida dele. Se ele não tivesse, talvez se ele não tivesse o espinho na carne, ele poderia envaidecer, ele poderia ensoberbecer e comprometer o seu testemunho, comprometer o evangelho. Queridos, e no fundo, pega essa revelação aqui. Bênção não é nada que possamos receber de bom ou de ruim. Bênção é estar no centro da vontade de Deus. Em Abacuque 3,17, tem um texto muito poderoso também, diz assim, Abacuque 3,17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos, não é errado você apresentar os seus pedidos a Deus, pelo contrário, é bíblico, e Deus tem prazer em abençoar os seus filhos no tempo certo, na medida certa, segundo a sua vontade, mas a minha alegria não está na bênção, a minha alegria está no abençoador. E o profeta declara: na ausência da bênção, eu me alegro. Na ausência dos frutos, eu me alegro. Eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor está comigo. A sua graça é suficiente. Mas nós podemos pensar, de onde vêm as provações? Queridos, as provações têm a ver com a nossa própria humanidade. Nossos pecados, nossas colheitas, muitas vezes nós criamos nossos próprios laços. E as provações podem estar ligadas também à perseguição, né? Uma vez que nós estamos na contramão do mundo. Então, Deus usa tais situações para nos provar. E Deus pode ainda simplesmente provocar uma situação, como aconteceu com Abraão, que foi provado e aprovado por Deus. Então, a aprovação, ela pode vir do próprio Deus, tá? De acordo com a sua soberania, de acordo com aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Então, voltando aqui, Tiago 1:2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Veja que Tiago ressalta que as provações são várias. Várias no grego é poikilos, que significa multicolorida, multiforme. Então existem vários tipos de provações, variadas cores. Mas olha que coisa interessante.
para cada cor de provação, existe graça de Deus suficiente para nos sustentar. 1 Pedro 4,10 declara que a graça de Deus é poikilos, multiforme, multicolorida. A mesma palavra usada por Tiago. Então, provação multiforme, graça multiforme. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, qual seria o propósito das provações? Vamos ler Tiago 1, o 3 e o 4. Ele diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Queridos, o diabo sempre vai querer extrair o pior de nós. De outro lado, Deus quer imprimir o melhor dele em nós. E sempre há um tesouro por trás das provações. Você conhece a história do rei e da pedra? Há muito tempo atrás, houve um rei muito bem-humorado e ele resolve fazer uma experiência. Então ele coloca uma pedra enorme no meio de uma estrada, se esconde atrás de uma árvore e fica observando a reação das pessoas. Por ali passaram mercadores, cavaleiros, nobres em suas carruagens, que reclamavam muito e desviavam da pedra e seguiam o seu caminho. E depois de algum tempo, passa um camponês com a sua carga de verduras. E ao se aproximar da pedra, o homem não pensa duas vezes. Ele põe de lado a sua carga e tenta remover a pedra. E após muito esforço, ele consegue. E para sua surpresa, no lugar em que estava a pedra, havia uma bolsa com muitas moedas de ouro e uma carta dizendo que aquele pequeno tesouro era para a pessoa que removesse a pedra. A pedra são as provações que nós passamos. Por trás de cada provação existe um tesouro inestimável. Queridos, as provações estão do nosso lado. As provações produzem perseverança e a perseverança nos leva à maturidade. Veja o que diz Romanos 5:3 fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Crentes maduros são aqueles que passaram pelas provas. E é importante dizer, queridos, que as provas são para a glória de Deus. Toda prova que nós passamos é por Cristo. Nós estamos participando do sofrimento de Cristo. 2 Coríntios 4,16 fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por que nós passamos por provas? Geralmente nós não entendemos as aflições pelas quais passamos e ficamos até perguntando: Senhor, por quê? Em primeiro lugar, queridos, Deus não nos deve explicação, mas se nós estudarmos a palavra de Deus, veremos que as provas servem pelo menos para duas coisas. Em primeiro lugar, para o nosso crescimento. Em segundo lugar, para a glória de Deus. Então, Deus nos prova para nos aperfeiçoar e Deus nos prova para sermos como Jesus, para a sua glória. Então, as provações, elas fazem parte do propósito de Deus. Nem todas as provas vêm do Senhor, mas Ele faz com que cada situação adversa coopere para o nosso bem.
E as provações produzem em nós, queridos, uma fé aprovada. Abraão é chamado o pai da fé, um homem provado até as últimas consequências. E quando chamado, obedeceu. Quando posto à prova, ofereceu Isaac. As provações produzem em nós um caráter aprovado. O sofrimento é um instrumento de Deus para desfazer o orgulho, a autossuficiência, gerar em nós dependência, quebrantamento. Nas provações nós buscamos mais a Deus, nas provações nós oramos mais a Deus. Isso significa que Deus é masoquista? Não, mas Ele não perde oportunidade de forjar em nós o caráter do seu Filho. 1 Pedro 1, 6 a 7 diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, o fogo purifica o ouro. O milho que não passa pelo fogo continua sendo milho. O texto fala, olha, a fé que vocês têm é mais valiosa do que o ouro. Queridos, as provações não são apenas importantes, são necessárias dentro do propósito de Deus. Então, está passando por provações, Tiago diz, alegrem-se. E veja que o poder não está nas provações, mas na ação de Deus durante as provações. O Senhor deseja nos moldar como o oleiro molda o vaso. Partindo aqui para o encerramento, nós vamos ler Jeremias 18, um texto muito forte da palavra de Deus. Jeremias 18, versículo 2 em diante, fala assim: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, nós precisamos deixar ser quebrado e moldado pelo Senhor. Não resista ao cuidado do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E o resultado das provações, além de tudo que nós já mencionamos, dos benefícios das provações no propósito de Deus, Tiago nos fala de um prêmio final para aqueles que perseverarem até o fim. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, em nossa caminhada haverá muitas pedras e, consequentemente, muitos tesouros. Em nossa caminhada haverá muitos vales e após cada vale haverá uma montanha, mas haverá um prêmio final para aqueles que perseverarem até o fim, aquele que suporta com perseverança cada provação. O texto diz: receberá a coroa da vida. A coroa da vida é para os que se alegram nas tribulações, é para os que removem as pedras. Na nossa força? Não, na força de Deus. Sabe por quê, queridos? Ele mesmo já levou todo obstáculo, Ele removeu por nós. Nos últimos dias, queridos, nós temos ouvido tantos relatos, tantas perdas por causa da Covid, né? Sejam autoridades, pessoas famosas, pessoas próximas a nós. São provas que nós passamos, mas a vida que Jesus nos oferece, queridos, nem a morte pode nos roubar. Como diz o apóstolo Paulo: onde está, ó morte,
seu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. As provações não são maiores do que o nosso Deus. Queridos, e outra coisa, as provações elas são passageiras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deserto é lugar de passagem. Alguns desertos duram mais, outros menos, mas sabia que nós podemos abreviar o deserto. Sabe como? Com menos murmuração e mais louvor, adorando o Senhor no meio das provações, adorando o Senhor no meio das tribulações, fazendo como Josué, construindo um altar no meio do problema. Como Paulo e Silas na prisão, louvem, sempre louvem e receba o socorro de Deus, passando com você no vale, te livrando, te guardando, te forjando, te aprovando, em nome de Jesus. Amém? Quero orar nesse momento. Você tem passado por tribulações, tem passado por provações. O Senhor está moldando, Ele está forjando a sua vida. Ele está fazendo com que cada situação coopere para o nosso bem, para que sejamos aperfeiçoados, lapidados, possamos cada vez mais parecer com Jesus. Pai, eu quero apresentar cada pessoa que está assistindo esse culto agora pela internet, que o Senhor venha ao encontro agora de cada coração, pessoas que têm passado por tribulação, pessoas que não têm entendido tudo aquilo que nós temos vivido. Pai, eu quero declarar agora que o Senhor possa visitar cada pessoa agora, trazendo esperança, trazendo renovo, Pai, trazendo a convicção e a certeza de que o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, o Senhor está nos lapidando, nos tornando mais parecidos com Jesus. Por isso, toca agora em cada pessoa, aquelas que não têm entendido, Pai, que o Senhor possa trazer revelação de que há um propósito nas tribulações, de que o Senhor está, ó Deus, nos forjando, mudando a nossa fé, mudando o nosso nível de fé, trabalhando em nosso caráter, Pai, que o Senhor possa agora tocar em cada pessoa, em cada família, Pai, traga esperança, traga alegria no meio das provações, Pai, e que sejamos provados e aprovados pelo Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, Pai, e possamos passar, Deus, durante esta fase, durante cada prova que nós temos vivido como pessoa, como família, como igreja, como sociedade, e sejamos aprovados pelo Senhor, Pai, cada uma delas, e possamos saber que existe uma coroa nos esperando. Aqueles que perseveram até o fim receberão a coroa da vida, e eu declaro isso sobre cada filho, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Eu declaro que o Senhor venha, Deus, revestir agora cada um com espírito de fé, um ânimo novo, Senhor, e que possamos saber que existe uma coroa preparada nos esperando, e eu declaro um tempo de alegria sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você assistiu esse culto e talvez você nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos te ajudar nessa caminhada com Jesus, sabendo que nós passamos por provações, mas nós temos um Deus que já venceu cada uma delas por nós e nos ajuda a passar por cada situação. Em nome de Jesus, abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E
este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.